Olá, pessoal. Aqui é a professora Júnia Andrade, não é? Sou professora do turma de Geração com Cursos. Este vídeo é o vídeo de apresentação do curso Discursivas. Ele fica na parte interna e também fica no meu canal, para que a gente possa começar o nosso bate-papo sobre os discursivas da FGV, tá bom? Eu vou falar de um modo geral para todos os analistas, depois eu vou localizando dentro do curso para cada situação, à medida que for lançando os temas. Cada área a gente vai fazer as escolhas ali que tem muito a ver com a banca e comentando por que tem a ver, tá? Bom, primeira questão, o que a gente tem do edital propriamente dito? No edital do TJDF, a banca vai falar pra gente, olha só, que a nossa discursiva, né, será formada por duas questões e estas questões serão derivadas de conhecimentos específicos. Tudo bem? Joia. Esta parte aqui é a parte que interessa mais, tá, pessoal? Que é a parte do processo de avaliação, em que a banca vai naturalmente observar o acerto das respostas dadas, o grau de conhecimento que o candidato demonstra, a fluência, a coerência de exposição. Essa parte aqui chama muita atenção porque é a parte que diferencia as pessoas no concurso. Então vamos lá. Vocês vão ver que a banca, né, a gente pode observar aqui, ela ficou neste edital número 1 silente quanto ao limite de linhas para o analista, certo? Ela falou sobre o limite de linhas para o técnico. E aí ela tem duas, quando ela sempre tem duas discursivas, ela tem dois tipos de proposta, ou duas redações um pouquinho mais extensas, ou duas redações mais curtas, duas discursivas, melhor dizendo, mais curtas. Na prova de vocês, o que a gente já pode dizer enquanto a banca não lança uma errata e pode ser que ela não lance? A FGV tem essa mania de fazer editais e ficar silente sobre parte do processo avaliativo. Então, o que acontece? O que a gente pode esperar? É o seguinte, como a prova será aplicada para vocês, né, vocês analistas, tanto a prova objetiva quanto a prova discursiva no mesmo horário, no intervalo das 8 às 13 horas da manhã, o que vai acontecer? A gente provavelmente vai pegar duas questões de curta extensão. Ou as questões terão um limite de 15 linhas ou um limite de 20 linhas, cada questão. Não vai passar disso. Quando ela coloca questões mais extensas, a gente já sabe o que acontece, como aconteceu na prova da Cefaz do Espírito Santo. O que ela fez? Ela deixou a prova objetiva num horário e a prova discursiva em outro. Então foram duas questões de 40 ou 45 linhas, agora eu não me lembro. Eu não sei se foi a Cefaz ou o TCE, acho que foi o TCE do Amazonas. Foi isso que aconteceu. Então, ela separa o horário, porque senão realmente o tempo não dá, tá, gente? No caso de vocês, dá, a gente diz assim, a FGV tem uma prova que é mais difícil que a prova objetiva em si, pelo menos a prova de língua portuguesa é uma prova bem mais difícil, mas a prova discursiva em si não é difícil não, tá bom? É uma prova bem tranquila. Qual a preferência temática, não é? Quando a banca escolhe seus temas, qual o caminho que ela vai trilhar para poder apresentar uma proposta? Ela me faz uma mistura, gente, sempre do atual, não é, para o básico. É isso que ela faz. Ela vai fazer uma mistura do atual para o básico. Como assim? Ela busca algum assunto que esteja na crista da onda. Então o atual é o pano de fundo dela. Mas ela vai te cobrar o básico. Tem que tomar muito cuidado, tá? Por exemplo, a gente teve uma mudança na lei de licitação, tá certo? Mas pode ser que ela cobre atributos da 866 e não da lei nova. Ela pode jogar a lei nova ali como o pano de fundo, a pretensa cobrança, mas te cobra de repente o básico. E o aluno desatento acaba escorregando. Isso é muito comum, tá? Na FGV. Só para vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui alguns exemplos. Eu vou pegar aqui a prova de delegado. Por exemplo, da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, foi um concurso realizado em 2021. Aí eu vi aqui várias questões, questão aqui direito de greve, a banca, por exemplo, essa questão aqui, inviolabilidade de domicílio, isso é um assunto que todo aluno domina, pelo menos os alunos da área de segurança dominam bastante, tá certo? E aqui a banca jogou uma situação, ela disse, olha, que é um delegado que recebe uma informação anônima, resolve então adentrar um domicílio sem ordem judicial a partir desta informação. E eles estão partindo exatamente, pessoal,
de um julgado recente, assim, eu diria de uns 2 anos, tá certo? Sobre este assunto. E você sabe que a questão da inviolabilidade do domicílio é tanto tratado no texto constitucional como é tratado, por exemplo, no próprio direito penal, na própria seara, no próprio Código Penal. Mas a base da banca é sempre a base, ela vai lá na Constituição Federal, Direitos e Garantias Fundamentais. Mas isso aqui é uma questão de jurisprudência. Não, ela não entra nisso. Ela joga pra você, pra ver se você morde a isca. Mas ela vai trabalhar sempre o básico, tá certo? Ela vai trabalhar, por exemplo, aspectos, sobre o conceito, é muito conceitual essa banca, o conceito constitucional de casa, o ingresso na casa sem consentimento do morador sem um judicial justificado, né? Então, quer dizer, só porque houve uma situação, é justificado, vamos dizer assim, com a só descoberta após ingresso, né, de uma situação de flagrante delito. Então, vamos dizer que aqui o cara recebeu uma informação anônima. Então, mesmo que tenha tido uma decisão sobre isso, o que a banca quer é tudo à luz da Constituição. Ela vai lá no básico, e é sempre assim, tá certo? Ela vai lá no básico. Ela aproveita um assunto atual e vai ao básico. Aí você fala, eu não vou fazer para contabilidade. Tá, mas ela vai ao básico, a mesma coisa, ela vai bem ao básico das situações mesmo. Eu vou fazer para assistente social. Pode se preparar para aqueles assuntos mais basilares. Tudo bem? E como é que ela faz diferença de um para outro, Júnia? Exatamente com essas armadilhas de jogar um assunto que seja atual e ela vai te cobrar por exemplo, direitos e garantias fundamentais, vamos dizer, tá certo? Então, em contabilidade, a gente vai te cobrar uma notação bem básica, um cálculo de depreciação muito simplório, entendeu? Umas coisas assim. Eu vou fazer para assistência social, né, que eu citei aqui. Depois ela vai te cobrar uma intervenção ali que você fala, não, isso aqui tá tranquilo de responder. Mas o que dá diferença? É que lá, vocês me viram no edital, né, a banca falando sobre fluência e coerência da exposição. Em provas de curta extensão, essa banca é muito rigorosa com o tamanho do período, tá, gente? Sempre períodos curtos. Períodos curtos e com bom fluxo, tá certo? Períodos curtos e com bom fluxo. O que é um bom fluxo? É você, por exemplo, sair de uma resposta objetiva X, ponto, partir para uma fundamentação aqui, não é F, então você sai de X para F e aqui é preciso ter um ponto de coesão, a banca é bastante exigente com esse fluxo aqui. Tanto é que, havendo duas questões, questão 1 questão 2, por exemplo, o que a banca faz? Em uma dessas questões ela vai cobrar gramática. Ela reserva ali um pontinho, ou seja, uma pontuação mínima para cobrança de gramática e de fluência e coerência. Ela junta os dois assuntos. Tá bom? Então muita gente dá, na questão que é mais fácil, muita gente dá a resposta totalmente correta quando vai olhar perder o ponto em gramática. Ela resolve fazer o desempate por aquilo. Tá? Então tem que tomar um cuidado com essas questões de redação, que pesam bastante para essa banca. Outra questão também que pode pesar, por exemplo, que é a prova do auditor do TCM do Amazonas. A banca aproveitou um assunto que estava em voga, que era a improbidade administrativa, um assunto que foi bastante discutido, trouxe mudança em lei recentemente, não é? E a banca tem essa mania, às vezes, de pegar o candidato desatento, tá, gente? É que ela trouxe um casinho e quando chegou aqui para baixo, ela trouxe um órgão, tá certo? Que é o Ministério Público de Contas, que não estava neste caso. E ela faz uma pergunta que os alunos respondem metade corretamente, mas a maior parte dos alunos, eu vi na fase recursal isso acontecer muito, que era o ponto de desempate, eu falava, vai aluno errar isso aqui novamente. Ela fazia uma pergunta, aliás, os alunos apresentavam uma resposta considerando, por exemplo, que o Ministério Público de Contas teria que remeter os autos do processo para o Ministério Público. Porém, o Ministério Público de Contas não estava no caso. A banca lançou pergunta com outro órgão que não estava no caso. Tá bom? Então tem que tomar muito cuidado na hora que você vai observar as questões da FGV em função das situações em que ela traz assuntos fáceis, mas você tem que ter atenção. Digo, gente, quer passar em concurso na FGV, não é aquilo que você sabe, é aquilo que você está lendo, tá bom? Então, muito cuidado com o que está diante de você. Porque, às vezes, o aluno nem sabe aquele conhecimento, mas percebeu o que a banca queria
e deu uma resposta para alcançar aquilo que ela queria. Isso acontece bastante, eu digo isso até na prova de língua portuguesa. Não adianta você saber tipologia textual se você não consegue ler o texto. É só enxergar o que está escrito ali e ver de fato o que a banca está te pedindo, tá? Bom, quem é nosso aluno, a gente vai seguir com as aulas aqui no Turma de Redação Concursos. Quem não é nosso aluno, eu já vou deixar o link aqui embaixo, você já pode comprar com desconto para agilizar a sua vida, tá certo? A gente tem um desconto que tem uma temporalidade para ficar aqui, tá ali bem especificado. Então você pode fazer sua aquisição e estudar conosco, tá? Para todo mundo, gente, excelente temporada de estudos, transforme a vida de vocês, não deixem de fazer concurso público, vocês viram o que é um período de liquidez, né? Horrível pelo qual a gente passou, então busquem se firmar, tá? Da forma mais justa possível, estudando bastante, se dedicando, que você vai conseguir sim o seu lugar ao sol, tá bom? Um beijo grande para todos vocês.